tentar expressar o amor e a graça de Deus. Se é a sua primeira vez com a gente, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Espero que a gente se encontre mais vezes em 2024. Nós vamos concluir essa série hoje, mas a pergunta do vídeo eu acho que é a pergunta que deve ficar para cada um de nós do final dessa série, da conclusão dessa série. O que você quer ser em 2024? O que você quer ser em 2024? Mais do que o que você quer ter ou o que você quer fazer, a proposta da série Checklist 2024 é te propor essência, te propor algo que você deve ser para realmente ter um ano diferente. O que você quer ser em 2024? Para a gente concluir, a gente começa com José Saramago. Ele é um escritor profícuo de muitos livros, um grande literato português, ganhador de Prêmio Nobel de Literatura, grandes prêmios da literatura mundial, um escritor de mão cheia que já produziu roteiros, não ele, mas os seus livros inspiraram roteiros, e um dos roteiros que um dos seus livros inspirou é o Ensaio sobre a Cegueira. Na verdade, esse é o nome do livro, o Ensaio sobre a Cegueira, e muitos de nós assistimos esse filme alguns anos atrás. É um filme brilhante. Se você não viu, procure aí em alguma das plataformas, não sei em qual delas ela está, esse filme está, mas é um filme que vale a pena. É aqueles filmes que você precisa assistir. Ele é um retrato, uma metáfora do nosso tempo e da nossa sociedade de uma forma muito dolorosa. O Saramago, quando ele fala do livro O Ensaio sobre a Cegueira, ele diz mais ou menos assim: são 300 páginas de muita angústia. Eu senti muita angústia escrevendo esse livro, eu senti muita angústia a cada página e a cada situação que o livro apresenta, e eu gostaria que os meus leitores sentissem a mesma angústia, eu gostaria que os meus leitores sentissem o que eu senti ao produzir o livro Ensaio sobre a Cegueira. Dentre muitas frases presentes no livro, e essa aqui é uma imagem do filme, dentre muitas, eu ainda estou mancando, gente. Se deixar esse fio aqui eu tropeçar, não sei o que pode acontecer. Tem essa aí, ó. Só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Só num mundo de cegos, preste atenção nessa frase. Ela é simples, mas guarda uma certa complexidade. Só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Não sei o que você entendeu dela. Só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Eu não sei o que você entendeu dela, mas eu sei o que o livro quer dizer sobre ela. A proposta, a premissa do Ensaio sobre a Cegueira é um filme que conta a história de um homem que começa a ficar cego e de repente aquilo começa a assustar, porque a visão dele começa a diminuir, as coisas começam a ficar embaçadas, e daqui a pouco o que era luz escurece nos seus olhos e ele não vê mais nada, e aquilo o assusta. O que ele não sabe é que é um tipo de vírus, um tipo de pandemia, um tipo de coisa que está acontecendo em todo mundo, e está todo mundo ficando cego, e o mundo se torna na sua inteireza. Todos cegos, ninguém enxerga mais nada. E aí a gente vai descobrir, num dado momento, uma mulher que enxerga. Uma mulher somente que enxerga, e vai ser o ponto de referência dessa história diante de todo mundo que é cego. Se há aquele antigo ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, tem nada a ver diretamente com essa frase, porque essa frase para mim é mais profunda, e é essa metáfora que o José Saramago faz da nossa sociedade, é que no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são, porque num mundo em que todos se veem cegos, as pessoas se sentem livres para fazer tudo aquilo que tem vontade, na certeza de que ninguém vai saber quem foi que fez. Essa é a história do filme, é a forma como o filme caminha. Então, assim, acho que não é spoiler o que eu vou te dizer, mas assim, num lugar em que ninguém está enxergando ninguém, eu entro num supermercado e eu pego coisas sem pagar e ninguém sabe que fui eu. Porque ninguém está vendo.
com perdão das mentes, estômagos um pouco mais sensíveis, mas há um estupro nesse filme. E ninguém sabe quem estuprou quem. Porque o ser humano, quando ele percebe um mundo de cegueira, ele revela o que ele realmente é. Há um outro ditado que diz que você quer conhecer o caráter com alguém, deixe ele sozinho, sem ninguém estar vendo. Nós conhecemos o nosso próprio caráter muitas vezes não aqui. O nosso caráter ele é revelado às vezes quando estamos sozinhos, dentro da nossa casa, distante da nossa família, quando você é convidado para a sua empresa para ir trabalhar distante, num hotel, lá longe, que ninguém te conhece, sua esposa não está te vendo, seus pais não estão te vendo, seus amigos não estão te vendo, a sua igreja não está te vendo, é lá onde ninguém te conhece que por vezes você revela quem você é de verdade. Joia, às vezes você revela que está tudo certo, mas às vezes você revela o pior que há no ser humano, quando você tem a sensação de que ninguém te vê, porque é só no mundo de cegos que as coisas são ou serão como realmente elas são. Essa é a proposta e eu acho muito interessante, perturbadora e reveladora da condição humana que é num mundo como esse, que o ser humano revela, um mundo às escuras, um mundo que ninguém sabe quem é quem, que a gente revela quem realmente somos. Sempre me intrigou essa ideia da visão. Esse ver, o ver permite que a gente tenha um pouco mais de clareza das coisas. E a cegueira, ela parece que permite que a gente não veja nada, mas parece que ela permite que a gente faça tudo. Dentre todos os sentidos, essa é uma... Eu não acho que é original a afirmação, mas isso me pega já faz muitos anos. Desde que eu escrevi um pequeno livreto que chama Visão Além do Alcance. E lá então, eu falo o que disse aqui para o pessoal da comunicação quando postaram um spoiler desse episódio. Veja bem, para você cheirar, sentido do olfato, né? Basicamente você precisa do seu nariz funcionando bem e de um cheiro, bom ou ruim. Certo? Se alguém fez algo aí do seu lado, você vai puxar e vai sentir. Pronto, seu nariz funcionando e o cheiro acontecendo, ocorre o sentido do olfato. Se agora me dessem, ou desse para vocês aí um tecido, e eu tocar esse tecido, e você tocar esse tecido com a sua mão, somente o toque da sua mão e esse tecido, você consegue identificar se esse tecido é áspero, se ele é liso, se ele é mais geladinho, se ele é um tecido mais quente, se ele é duro, se ele é mais mole, se ele é consistente, enfim, você vai sentir pelo seu tato com o toque. Eu estou falando. Basta que você não esteja com nenhum problema no ouvido, a tua audição funcionando, você está me ouvindo bem. Daqui a pouco eu acho que talvez tenha um churrasco ao final desse encontro. Calma, Fabi. Tem churrasco ou não? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aquela carne e colocar ela na sua boca e a sua língua vai identificar carne boa ou ruinzinha. Não volto mais no churrasco da radiação. Tenho certeza que você vai voltar, porque o churrasco aqui é bom. Você põe o negócio na boca, está azedo, está amargo, está doce, está salgado demais, está gostoso. Que paladar maravilhoso, que tempero é esse? O toque identifica, isto é, nesses 4 sentidos, o fato de você poder usar o sentido, seja ele qualquer um dos que eu citei, e ter o acesso àquilo que você precisa sentir, é suficiente. A luz não. Ninguém enxerga só com os olhos. Ninguém enxerga só com os olhos. Repito, trepito, quadriplico, e já não sei mais o que eu estou falando. Ninguém enxerga com os olhos. Você só enxerga o que a luz reflete.
É o único sentido que você precisa de algo externo para que você consiga usá-lo. Entre num quarto absolutamente escuro, um breu absoluto. Abra os seus olhos. Você não enxerga um palmo à sua frente. E se tiver uma pequena luminosidade entrando da lua, de alguma luz externa, com o tempo o seu olho vai fazer a adaptação dessa pequena luz para começar a identificar as formas desse lugar escuro. Porque para enxergar, nós precisamos do reflexo da luz. Nós vemos o que a luz reflete. É por isso que a gente enxerga. O olho, ele depende que a luz faça o seu efeito, aí a gente recebe pela retina, isso vai ao cérebro, transforma em forma, transforma em algo que a gente conhece, a gente identifica, uma pessoa, uma árvore, um carro, um gato, um cachorro. Nós precisamos da luz para enxergar. É uma dupla ação. No ensaio da cegueira, a luz durante o filme todo. Mas o olho não funciona. Agora, com o olho funcionando sem luz, nós não vemos absolutamente nada. A minha proposta para o último checklist, esse checklist 2024, para você ter um ano realmente diferente, é que você escolha se tornar luz. Que você escolha ser luz. E isso vai ficar claro ao longo da nossa conversa. A gente tem usado alguns textos do Sermão da Montanha, e agora a gente volta quase no início do Sermão da Montanha. Talvez o trecho principal do Sermão da Montanha. Talvez, se você estivesse montando essa série junto comigo, você iria sugerir, Júnior, esse deveria ser o primeiro episódio. Porque esse texto, vocês são a luz do mundo, ele acontece logo depois das bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças. Felizes vocês são por serem perseguidos por causa da justiça. Felizes, bem-aventurados, os pobres de espírito. Felizes os pacificadores, porque eles verão a Deus. Felizes quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Jesus, ele constrói nas bem-aventuranças uma inversão de valores, em que os felizes e bem-aventurados são, na verdade, os mais tristes e pobres e indefesos da humanidade. E logo quando ele termina as bem-aventuranças, ele entra com essa frase que conduz todo o resto do texto. Tudo que a gente conversou antes, ela tem como premissa as bem-aventuranças e esse trecho aqui que eu quero ler para vocês. Vocês são a luz do mundo. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, dos versos 4 a 16. Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, o único evangelho que registra o Sermão da Montanha na sua extensão, nos capítulos 5, 6 e 7. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo é a frase-chave desse texto. E eu preciso que você entenda o que ele está dizendo para a gente poder prosseguir. É uma frase simples e direta. Ela é acompanhada de uma outra metáfora que hoje a gente vai deixar. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus usa duas expressões para falar da essência dos seus seguidores. Sal da terra, que se dirige a uma ideia de preservação. Se dirige a uma ideia de algo que contribui para perseverar e dar sabor. Preservar e dar sabor, o sal. Na sequência, ele entra com essa expressão, essa metáfora para os seus seguidores. Vocês são a luz do mundo. Tem três coisas que eu preciso que você entenda dessa expressão de Jesus que está presente no texto e na compreensão da maneira como Jesus trabalha isso ao longo do seu evangelho e mesmo os seus discípulos, os apóstolos, trabalham isso nas cartas ao longo do Novo Testamento. Potência, abrangência e fonte. Vocês são. É a primeira
parte dessa expressão. Vocês são potência. A primeira coisa que você precisa entender é a potência do que está sendo dito, o tamanho da energia, a força, a carga de energia presente na expressão. De alguma forma, vocês são, significa que cada um de nós individualmente deveria ser luz, escolher ser luz. A potência aponta para o fato de que eu, individualmente, na minha vida, posso ser luz para outras pessoas. A potência indica o fato que eu sou, de alguma forma, a possibilidade de luz para demais pessoas que estão próximas de mim, de alguma forma. Então, nesse aspecto, eu emito uma potência. No primeiro vídeo institucional do Radiação, a gente falava que a gente se conecta à maior energia que o mundo já viu. De alguma forma, eu e você refletimos essa potência, essa energia. E a minha luz, ela pode ser algo importante para outras pessoas, mas o texto não está no singular, ainda que o singular esteja contido. O texto está no plural, vocês são. Há uma indicação de aumento de potência. Em conjunto, a potência da luz é maior. Em comunidade, a potência da luz é maior. Então, para que você entenda, eu, juntamente com a minha esposa, produzimos uma luz maior do que eu sozinho. Eu, juntamente com os meus filhos, produz uma luz maior do que eu sozinho. Você, com as pessoas queridas próximas a você, irmãos, namorado, filhos, marido ou mulher, amigos, essa produção de luz, ela é mais potente na coletividade. Uma única luz, ela gera um efeito. Várias luzes geram um efeito muito maior. Um grande estádio de futebol depende de um conjunto grande de luzes para iluminar toda aquela área. Você produz mais luz quando você entende a coletividade do que Jesus está anunciando. Somos a luz do mundo juntos. Individualmente somos a luz e devemos ser, mas juntos a nossa luz produz mais resultados do que individualmente. Porque se a sua luz individual não se conecta a outras luzes, de alguma forma, essa ideia de ser luz sozinho, ela é limitante, limitadora, e talvez você não tenha o fator de uma conexão maior, de uma ligação maior de energia, em que muitos estão produzindo luz, e no dia em que a sua luz diminuir potência, na ajuda das demais, a sua luz pode ser reacendida, fortalecida. Entenda que ser luz do mundo envolve um aspecto individual e também envolve um aspecto coletivo. Se você tem escolhido caminhar com a gente aqui no Radiação, entenda que aqui nós juntos podemos produzir mais luz do que individualmente. Quando decidirmos andar mais juntos, quando diminuirmos as nossas diferenças, quando diminuirmos as nossas fraquezas, quando pararmos de olhar para as dificuldades daqueles que não estão produzindo a luz do jeito que imaginávamos que deveriam produzir, mas todos juntos decidirem produzir luz, juntos somos mais potentes para expressar o que Jesus está pedindo. Há uma abrangência presente no texto. Vocês são a luz do mundo. Nunca esse painel fez tanto sentido. O poder da luz é tão grande que aonde a luz toca, a escuridão vai embora. E não dói. É verdade que alguns olhos mais sensíveis, se acender a luz do quarto 6 horas da manhã, você morrendo de sono, apaga essa luz. É bem verdade que aqui há um contraste
Isto é, por que a gente é luz do mundo? Porque o mundo precisa de luz. Porque o mundo talvez vive na escuridão. E eu queria fazer um rápido parênteses aqui, porque quando a gente compara luz e escuridão, a escuridão é ruim, a luz é boa. Mas veja, isso cabe aqui nessa comparação e eu vou continuar fazendo, mas você precisa entender que na grande criação de Deus, inclusive o escuro tem suas vantagens. A gente dorme no escuro e isso é importante. A gente precisa do escuro para dormir, então, em certo sentido, o escuro não é de todo sempre ruim. A ideia da escuridão, ela é ruim quando a gente está falando da necessidade da luz de Jesus, mas a escuridão tem os seus fatores. Foi Deus quem criou o dia e a noite. Deus não criou só o dia, Deus criou dia e noite. Há um texto que diz assim, que seria importante, Jesus fala, eu gostaria de reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus pintinhos. Então assim, o que vai acontecer quando eu estou escondido debaixo das asas do Senhor? Há um outro salmo que diz assim, é que eu quero estar escondido na sombra do Onipotente. Então, se eu me escondo debaixo da sombra do Onipotente ou debaixo das asas de Jesus, esse é um local de escuridão, é um local que ninguém me vê, que eu estou seguro. Então, assim, aqui ó, a gente, está tudo bem, porque a escuridão, ela tem um fator de proteção. O dia e a noite foram criados por Deus, fecha parênteses. O mundo precisa de luz, porque a escuridão que o mundo vive é muito ruim. As pessoas não veem. Na escuridão é difícil andar, é bom para dormir, é bom para se sentir protegido, é bom para ter aquele soninho gostoso. A minha esposa, ela não gosta de luz nem de barulho quando dorme. Foi uma das nossas discussões dessa semana. Ela não gosta. Também não, né? Há uma abrangência aonde a luz vai em todo lugar, no mundo. Não há lugar que a luz não deva ir. Não há lugar que a luz não possa ter efeito. Então, assim, se Jesus diz que vocês são, ou nós somos a luz do mundo, é porque não há lugar em que essa luz não possa chegar. Não há ninguém próximo de você que você possa dizer assim, está vivendo em tanta escuridão que eu prefiro ficar longe dessa pessoa porque ela não tem mais jeito, aquela situação não tem mais jeito. Que os cristãos talvez não deveriam olhar para determinado tipo de pessoas, para determinado tipo de pecado, para determinado tipo de gente, porque nesse lugar não tem jeito, ali a escuridão domina. Mas a escuridão domina porque lá não tem luz. E no dia que você decidir ser luz para essa pessoa, a escuridão, ela dissipa. Porque não há dor na luz. Fora o olho, como eu já te disse. Quando a luz acende, a gente não ouve um grito da escuridão. Ah! Some a escuridão. Não há lugar do seu coração que não caiba a luz de Jesus. Não há local escondido dentro do seu coração, talvez algo que ninguém saiba, que você tem escondido. Pai, mãe, marido, mulher, filhos, aquele lugar escondido que ninguém acessa, ali, a luz de Jesus. A luz pode chegar porque a gente é luz do mundo. Não há pessoa em que a luz não possa alcançar. Não há trevas em que a luz não possa tocar, porque aonde a luz toca, as trevas dissipam. E há uma fonte. Se há uma potência, e essa potência se revela maior na medida da coletividade, se há uma abrangência, e essa abrangência diz que não há lugar escondido do seu coração, ou de qualquer pessoa desse mundo que a luz não possa tocar, há uma fonte. Vocês são a luz. Você precisa entender que a gente é luz como transmissores e não como produtores. Os possuidores da luz transformam-se em transmissores da luz. É o que um estudioso, Hendrickson, fala sobre esse verso.
Eu não produzo luz individualmente. Eu não produzo luz por conta própria. Aqui não cabe o exemplo das energias fotovoltaicas que alguns têm posto nas suas casas para produzir a própria energia. A ideia de ser luz do mundo, eu só posso ser luz do mundo conectado realmente à fonte de luz do mundo, a quem produz a verdadeira luz que ilumina o mundo. A potência e a abrangência, mas a luz, ela precisa refletir a luz mais natural que ilumina o mundo. Em alguns ambientes, a luz produz uma cor amarelada, uma cor azulada, uma cor avermelhada. Essas luzes artificiais, de alguma forma, elas deformam o real. Então, se você for num ambiente desses e olhar para o rosto de uma pessoa com aquela luz diferente, você não tem absoluta convicção de quem é realmente aquela pessoa. Somente diante da luz natural é que você identifica realmente quem é aquela pessoa dentro do contexto da realidade do planeta Terra. É esse tipo de luz que a gente precisa reproduzir. É possível você reproduzir algum tipo de luz que não seja parte da fonte essencial de luz. É possível que algumas pessoas próximas a você ou que você mesmo tenha escolhido conviver e viver em ambientes em que a luz que se produz não é a partir da luz essencial, mas esse tipo de luz é o que nós somos convidados a produzir, a luz que emana da fonte de toda a luz. Há um texto que diz assim: Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Conectar-se à fonte é conectar aquele que um dia disse: haja luz, e houve luz. Ele é a fonte de toda a luz e toda a existência. E a gente simplesmente emite, reflete a luz que recebemos de Jesus e do Pai, por meio do Espírito. Então, dito isso, a gente pode seguir e caminhar no texto. A primeira coisa que o texto vai dizer, depois dele afirmar: vocês são a luz do mundo, é assim: é impossível que você não veja uma cidade sobre um monte. É a primeira expressão que Jesus fala depois de falar: vocês são a luz do mundo, é assim: é impossível que você não veja uma cidade sobre um monte. Óbvio que para a gente isso não tem a conotação que tinha para a época, por isso que eu preciso te explicar como as pessoas que ouvem pela primeira vez o Sermão do Monte, como é a imagem que eles formam. É muito provável, por exemplo, que essas pessoas que ouviram ali nas Campinas da Galileia esse sermão, eles pensam automaticamente em Jerusalém, a cidade do Alto Monte. Jerusalém, ela é constituída num alto monte. Por que Davi, quem torna Jerusalém a capital da nação de Israel, é Davi. Davi olha para aquela terra, a terra dos jebuseus, e fala: é ali que eu vou construir o meu castelo. É ali que eu vou colocar o templo do Senhor, no alto do monte. É ali que se constrói o templo de Jerusalém, no alto do monte. É ali que ele constrói o seu castelo. E é ali que ele faz um muro fortificado para proteger Jerusalém. Porque uma cidade no alto monte, ela revela algumas coisas. Uma cidade no alto monte, ela inspira um local seguro. Olhar para uma cidade presente num alto monte, para quem olha de longe, um viajante que está passando ao longe, e olha para Jerusalém, olha para as grandes cidades do mundo, nesse tempo em que as grandes cidades eram construídas em altos montes, olha para uma cidade fortificada, olha para uma cidade difícil de ser acessada, olha para uma cidade em que a impressão, a sensação, o clima é que quem está lá está protegido. A beleza nos muros, a beleza na arquitetura, porque uma cidade no alto monte, os grandes prédios, os templos, os castelos, eles aparecem mais enormemente do que as pequenas casas. Por isso que quando a gente fala numa cidade no alto monte, talvez a relação que a gente tem não é essa. No máximo, é quando a gente está caminhando na estrada, a gente olha: nossa, que cidade cheia de prédios, nossa, que cidade iluminada, olha, lá longe, que cidade bonita. Mas ela não traz para nós as imagens que a expressão traz para os primeiros ouvintes.
Ninguém esconde uma cidade num alto monte. E a imagem que eles têm é assim, realmente não. Porque a luz do dia bate naquela cidade. E a gente sente que dali emana segurança e beleza. Vocês são a luz do mundo. Perceba que nessa metáfora de Jesus, a ênfase recai sobre dois aspectos: o que a cidade é e a luz que incide sobre a cidade, a fonte da energia, a fonte da luz solar, da luz natural, toca naquela cidade ao raiar do sol, ao longo do dia, ao meio-dia, e o viajante que passa tem essa inspiração. Vocês são a luz do mundo. Inspire segurança e beleza nas pessoas. Inspire segurança e beleza nas pessoas em 2024. Que a sua vida receba tamanha luz da fonte original de energia, em que a sua história da sua família, a sua história individual, a sua história como família, a sua história como igreja, a nossa história como igreja, inspire beleza e segurança. É bem verdade que há cantos escuros na nossa história, e às vezes há dias tristes, há dias difíceis e complicados. A vida vai nos proporcionar esses dias escuros em 2024. É uma pena eu te dizer isso, mas é uma verdade. Só que, deixe que a sua vida, carregada da luz de Jesus, ela inspire nos outros segurança e beleza. Permita que a sua vida seja esse lugar em que as pessoas olhem para a sua história e vejam alguém que lida com a vida de uma outra maneira, que lida com o sofrimento de uma outra maneira, que lida com as bênçãos de uma outra maneira, que lida com a educação dos seus pequenos de uma outra maneira, que alguém olhe e fale assim: caramba, está ali alguém que eu posso mirar, que eu posso ter de exemplo. Perceba que esse exemplo de Jesus, ele fala sobre a ideia do nosso estilo de vida, da maneira como vivemos. Encare as situações de 2024 inspirando segurança e beleza. Nos dias de choro e tristeza, chore e se entristeça, mas sob a luz de Jesus, quem olhar de longe vai encontrar alguém em que fala assim: até para chorar, essa pessoa chora diferente. Não há desespero. Não há falta de esperança. Não há incapacidade de prosseguir mesmo diante de dias difíceis. A vida inspira. Que a sua vida inspire outras pessoas. Gente, tem muita gente perto de você sem luz. Vocês são a luz do mundo. Inspire segurança para quem trabalha próximo de você. Inspire confiança e beleza numa vida em que está dependente de Jesus. E quando alguém te perguntar sobre essa segurança, aponte para a luz e não para você, porque você sabe os seus cantos escuros. Quem mora em Jerusalém sabe dos lugares complicados. Nem todo mundo que mora em Jerusalém, quando se olha de longe de Jerusalém, nem todo mundo dentro de Jerusalém está bem. Tem problemas dentro de Jerusalém, mas o olhar de quem vê de fora, vê um local seguro e belo. É óbvio que a gente vai ter dificuldade, mas permita que a luz de Jesus torne a sua vida inspiradora, de segurança e beleza para outras pessoas. Tem muita gente sofrendo ao redor de você, precisando que você seja reflexo dessa luz, cidade no alto do monte. Jesus continua e diz assim: ninguém acende uma candeia e depois de acesa, coloca uma vasilha em cima. Essa é a outra expressão. Porque no tempo de Jesus não tinha bocal. Tinha candeia. E a luz acesa, ela era colocada nessas candeias. E a candeia, às vezes, era uma vara que passava por cima da casa. Era um canto, tipo essas arandelas que algumas casas têm, em que você colocava lá essa vela acesa, essa luz acesa em cima dessa arandela, e ela sempre fica numa posição de destaque. Porque ninguém em sã consciência acende uma luz para que ela não cumpra o seu papel.
Quando acaba a luz na sua casa, antigamente, nós que já passamos dos 36 anos, a gente acendia vela. Hoje a gente acende a luz do celular enquanto ele durar, né? Se tiver bateria, todo mundo acende a luz do celular em casa. Mas todo mundo, eu acho aqui, por mais novo que seja, tirando as brincadeiras, todo mundo já deve ter visto a mãe, o pai acender uma vela. E como isso é gostoso, todo mundo se reunia em torno da vela. E aquela coisa, cadê a vela? Cadê a vela? Onde está a vela? Às vezes não tem vela, e a vela está numa gaveta que ninguém acha, mas aí alguém vai lá, tem aquele toco de vela, e a gente acende aquele toco de vela, torcendo para a energia voltar antes que o toco de vela acabe. E é uma alegria para as crianças. Quem já foi criança com vela em casa sabe disso, como para as crianças é uma felicidade viver aqueles minutos, aquelas horas sob a luz da vela. É disso que o texto está falando, e Jesus está dizendo uma coisa que é tão óbvia, que eles estão entendendo claramente, e eu acho que a gente deveria entender. Ninguém, quando vai fazer a arquitetura de uma casa, coloca uma luz num lugar em que ela não vai ter função. Luz, ela está colocada nos lugares altos. Ela está colocada nos pontos em que a gente precisa de iluminação, iluminar a pia, iluminar o banheiro, iluminar o local que a gente vai estudar, iluminar a hora onde a gente vai comer, iluminar. A gente precisa da luz na posição certa, porque uma luz numa posição errada é muito ingrato. Ontem mesmo eu deitado na cama do meu filho Rafael, eu falava para Paula, Paula, essa luz não está meio fora do lugar? Ela não tinha que estar um pouquinho mais para cá? Porque ela está centralizada em relação à parede, mas não está centralizada em relação ao armário. Esse sou eu e as minhas escuridões. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, é óbvio, a segunda expressão é muito mais óbvia para eles como é para nós. Eu não preciso, acho que eu até já gastei tempo demais. Porque a luz nos ambientes, ela vai gerar a clareza necessária para a gente não tropeçar. E para a gente saber onde estão as coisas. E para a gente reconhecer perfeitamente as pessoas, as formas e o que a gente quer de verdade. Então, quando a gente está no escuro no nosso quarto, hoje em dia, provavelmente você vai levantar da cama, eu ainda mais mancando, eu tenho que acender a luz, porque eu não posso tropeçar em nada. Se eu tropeçar em alguma coisa sem mancar, eu acho que eu consigo me equilibrar, mas mancando, eu tenho medo de voltar para a segunda cirurgia. Então, assim, eu acendo a luz, eu preciso ver onde eu estou andando. Eu preciso ver. A luz simplifica as coisas. A luz torna claro o que não era claro. A gente tem um cálculo mental, está ali o sofá, está ali o abajur, está ali a mesinha do telefone. Mas quem fica fazendo esse exercício? A gente entra na sala, acende a luz para conseguir ir logo reto, chegar no banheiro ou ir pegar a água que a gente quer. A gente quer acender a luz para ver se o copo que a gente está pegando que deixaram em cima da pia, se algum infeliz não deixou o copo sujo, se aquele copo é limpo. A luz simplifica e clareia as coisas. Vocês são a luz do mundo. Simplifiquem e clareiem as coisas. Simplifiquem e clareiem as coisas. Tem muita gente perto de você precisando da luz. Você pode ser esse lugar de simplicidade e de iluminação de uma situação. Às vezes uma frase sua, quando você realmente está conectado com a luz de Jesus. A Paula citou aqui, ela usou a seguinte expressão: eu, em 36 anos, vivi 2 momentos sobrenaturais. Eu concordo com ela dentro da literalidade do que ela falou. Mas eu conheço a minha esposa. Em algumas conversas com seus pais, os seus irmãos, amigos de trabalho, gente aqui no Radiação, pessoas que ela já conviveu, uma palavra dela, naqueles dias em que ela está plenamente conectada na fonte, uma palavra dela esclareceu uma situação, um ponto de vista que a pessoa enfiada e imergida no seu problema já não via mais. E uma palavra trouxe luz. Tornou simples o que era complicado. Tornou claro o que não se via.
Se na primeira expressão nós temos a ideia de um estilo de vida, na segunda expressão nós temos a ideia daquilo que a gente pode, através da nossa palavra, do nosso conselho, da nossa direção, levarmos as pessoas a conhecer através daquilo que a gente anuncia com as nossas bocas. Vocês são a luz do mundo por meio do estilo de vida de vocês. E vocês são a luz do mundo por meio daquilo que vocês falam, daquilo que a gente fala. E o sobrenatural acontece quando há uma cidade sobre um monte, quando há uma luz na posição certa, porque a gente pode ajudar pessoas a encontrarem a luz. Porque se há uma função na ideia de ser luz do mundo, não é somente de iluminar o mundo, mas de convidar pessoas a se conectarem à fonte da luz, porque todos os que se tornam seguidores de Jesus são convidados a serem luz. Eu já disse isso e eu quero terminar aqui com vocês. Essa é uma frase de Jesus no Evangelho de João. Ele é a fonte. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo. E a gente só é luz do mundo nesse sentido quando a gente entende potência, abrangência e a fonte. Mas ele diz por fonte, ele diz por origem, ele diz por essência, ele é a luz essencial. E ele diz assim: eu sou a luz do mundo. O único que pode dizer isso individualmente, sem depender do coletivo, é Jesus. Enquanto ser humano que passou aqui na Terra, o único que pode dizer essa expressão, eu sou a luz do mundo, sem depender do coletivo, é o próprio Jesus, porque ele é a fonte da luz, conectado ao Pai e ao Espírito. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Nós chegamos ao final dessa série. E eu acho que a frase ou o checklist que a gente fez, eu sou a luz, eu sou o perdoador, eu sou o persistente e eu sou generoso, eles só cabem na boca de Jesus, não cabe na minha e na sua boca em inteireza. A gente convidou você a fazer esse checklist, convidou você a se tornar luz, convidou você a se tornar perdoador, convidou você a se tornar persistente, convidou você a se tornar uma pessoa generosa. Porque o perdão abre a chave para um ano realmente diferente. Quando nós somos perdoadores, nós abrimos uma chave para um ano realmente diferente, porque o perdão é o lugar do encontro com Jesus, é o primeiro lugar de encontro com Jesus, é o lugar do perdão. Na sequência, nós fomos convidados a ser persistentes, porque a persistência é um novo olhar sobre o ano de 2024. Eu não vou persistir a partir da cultura, eu não vou persistir a partir da religiosidade, mas eu vou persistir a partir do olhar de Jesus para a vida. E Jesus olha para a vida por meio da lei de Deus com novos olhos, e Ele nos convida a fazer isso. Então assim, o único que pode dizer, eu sou perdoador, eu sou persistente, é o próprio Jesus. E Ele nos convida a ter um ano diferente, quando a gente persistir em 2024, não pelas nossas forças, não pela força da religiosidade, mas pela própria força da relação com Jesus, olhando para a vida como Jesus olha. Eu sou generoso. Só Jesus pode dizer isso na Teresa, porque entregou a sua própria vida, saiu de um lugar de extrema riqueza, de extremo poder, de extremo conforto, e veio viver como ser humano, nascido numa manjedoura, numa pequena cidade de Israel, lá, nascendo em Belém, vivendo em Nazaré, uma comunidade de 500 pessoas, família relativamente pobre, filho de carpinteiro, simples, se doou completamente. Ele é generoso. Se a chave é o perdão, se o novo olhar é uma persistência a partir dos olhos de Jesus, se a generosidade é uma nova postura diante de uma vida egoísta, ser luz é algo que fecha esse processo na ideia da essência, porque em essência eu não sou perdoador, em essência eu não sou generoso, em essência eu não sou persistente, mas em essência nós somos chamados a sermos luz, luz do mundo, luz do mundo, luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E foi a hora, e foi por isso, a partir dessa concepção, que a frase do José Saramago me pegou de tal forma que ela abriu esse episódio de hoje. É somente quando estamos cegos é que as coisas serão como realmente são. E o José Saramago não está errado. Porque eu preciso que você entenda para a gente cantar e orar. Eu preciso que você entenda agora, porque se você perder isso,
a gente perdeu tudo. A gente perdeu o nosso checklist. Se você entender isso, eu acho que a gente dá um grande passo. Porque a frase de Jesus, vocês são a luz do mundo, com a frase do Saramago, me leva a pensar que não basta você estar diante da luz. Aliás, o livro termina do Saramago dizendo assim: a verdade é que as pessoas não estão cegas, elas escolheram ser cegas, mesmo vendo. É a conclusão do livro, o ensaio sobre a cegueira. As pessoas não estão cegas, elas escolheram ser cegas, mesmo vendo. É uma grande metáfora de um mundo que escolheu a cegueira mesmo diante da luz. Então, assim, qual é o efeito da luz? O efeito da luz te traz uma postura diante das pessoas, e por vezes isso vai se traduzir em hipocrisia. O que você gostaria de ser, você só consegue ser no escuro, na intimidade, e é normal que seja assim. Por exemplo, se alguém aqui estiver com muito calor, talvez a melhor coisa que você está pensando agora, puxa, eu poderia ficar sem camisa, mas todo mundo está me vendo, e esse não é um ambiente para eu estar sem camisa. Então a luz, ela é boa, mas ela tem um efeito esclarecedor. Cada vez que a luz esclarece uma coisa, talvez ela gere o efeito de falar assim: caramba, luz, atrapalhou o que eu estava fazendo, a luz está me mostrando. Então assim, puxa, eu estou aqui nesse hotel sozinho, e aí, bendita foto que bateram e publicaram no Instagram, e minha esposa viu, e eu estava atrás, lá no fundo, e ela olhou e falou: é meu marido? Luz, a luz esclarece as coisas e a luz complica a vida. Então assim, a gente está de um jeito, aí aparece a luz, a gente muda, porque agora a gente está debaixo da luz e a gente não pode ser o que a gente gostaria de ser, como diz o José Saramago. Por isso que o texto não fala assim: vocês precisam estar na luz. O texto fala assim: vocês são a luz. Porque é só quando eu sou a luz que é uma mudança essencial. Estar sob a luz pode gerar uma mudança da hipocrisia ou da religiosidade. Ser luz gera uma mudança interna. E eu não vou conseguir sem estar conectado a Jesus. Em 2024, esse checklist não fará sentido no perdão, na generosidade, na persistência, se você essencialmente não se conectar a Jesus. Porque Jesus termina o texto assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. É somente a partir da luz de Jesus que a gente pode brilhar. Júnior, não é fácil nenhuma dessas coisas para mim, não é fácil para mim também. Por isso eu convido, eu e você, e esse vai ser um convite constante no Radiação em 2024. A gente precisa mirar Jesus e se parecer mais com Jesus. Se tudo isso é difícil para você, eu te convido a, nessa oração, pedir para que você se conecte a Jesus, Jesus se conecte a você, e que você comece a emitir não a sua própria luz, mas a luz de Jesus. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Deus abençoe.